nome é Joana Areis e sou fundadora da Life Purpose Coach. E como sabes, de vez em quando gravo-te vídeos para te falar sobre descobrir o teu propósito de vida, mas hoje venho falar-te de um tema diferente sobre relacionamentos. E estou a gravar-te de Kuta, em Bali, e já comecei a minha viagem volta ao mundo há 15 dias atrás. E hoje é o primeiro vídeo que vou gravar desta paisagem maravilhosa, o sol está quase a pôr-se aqui. Então temos uma luz espetacular. Então hoje venho falar-te sobre um tema de relacionamentos que me é bastante querido e que é o tema da codependência. Então o que é codependência? Codependência é a dependência dos relacionamentos. Nós temos a dependência das drogas, dependência do álcool, dependência do sexo, dependência das compras, o que for. E a codependência é a dependência dos relacionamentos e comporta-se de forma muito semelhante às outras dependências. Ou seja, tu não estás bem quando não estás naquela situação, quando não estás a consumir aquela substância. E eu falo deste tema, é muito querido para mim porque olá, sou a Joana e sou codependente. Então eu sinto-me uma codependente em recuperação nos últimos anos porque durante muito tempo na minha vida tive alguns padrões comportamentais e emocionais relacionados com esta questão da codependência. Ou seja, a codependência é algo que caracteriza as pessoas que, por exemplo, saltam de relação em relação, as pessoas que quando não estão numa relação não estão bem, estão mesmo a ressacar, quase com síndrome de abstinência, como acontece com qualquer outra droga, ou então as pessoas que estão numa relação que não estão bem já, estão infelizes ou estão mesmo mal naquela relação e não conseguem sair porque estão dependentes daquela relação. E na minha opinião, a codependência, ao contrário das outras dependências na nossa sociedade, é quase que incentivada. Ou seja, quando uma pessoa não está numa relação há muito tempo, é tipo, what's wrong with you, não é? O que é que se passa contigo que não estás numa relação há muito tempo? Aliás, se tu fores ao cinema, as belas histórias de amor são altamente codependentes, não é? Tipo, eu morro sem ti, né? E ao contrário das outras dependências em que nós repugnamos, esta dependência nós choramos a ver os filmes. E então é muito engraçada a diferença em termos sociais de como é que se encara esta questão. Então a codependência tem vários pilares fundamentais e, como eu disse, sou uma codependente em recuperação, mas hoje venho falar de um dos pilares fundamentais da codependência, que é o ciúme. E felizmente não é um padrão emocional que eu tenho, nunca tive este padrão emocional. No entanto, é muito comum e é muito comum a vários dos clientes que me procuram para encontrar amor e para começar uma relação, que querem encontrar o amor das suas vidas, então me procuram no sentido de conseguir atingir esse objetivo. É um padrão emocional muito comum e que tenho vindo a estudar aprofundadamente em psicologia. E então, hoje venho falar sobre o ciúme e sobre alguns aspectos que caracterizam este padrão emocional. E uma das coisas que eu gostava que tivesse atenção em relação a 3 pontos fundamentais sobre o ciúme. O primeiro ponto fundamental tem a ver com que tipo de acordo é que tu criaste na tua relação, ou seja, refletires um bocadinho que se o acordo que tu criaste, às vezes é um acordo silencioso de como é que a relação vai ser, é um acordo viável, é um acordo que faz sentido, é um acordo que é sequer execuível. Porque muitas vezes as pessoas entram nas relações e não conversam sobre como é que a relação vai ser e automaticamente assumem que a relação é, a partir do momento que entras numa relação comigo, tu não vais sentir-te atraído por mais ninguém nunca mais na vida. E às vezes esse é um acordo um bocadinho difícil de cumprir, é até, na minha opinião, impossível de cumprir, mas isso é a minha opinião da Joana. Acredito que algumas pessoas conseguirão, mas deves refletir um bocadinho sobre que tipo de acordo é que tu fizeste, se é que sequer conversaram sobre isso, porque às vezes nós entramos numa relação e assumimos que aquela outra pessoa tem um acordo exatamente igual ao nosso, mas ela tem outra história, outra psicologia, outra cabeça, outra emoção, outra maneira de experienciar a vida e às vezes o acordo que ela pensa que fez foi outro diferente do teu. Mas principalmente perceberes que às vezes fazem-se acordos que são um bocado difíceis de concretizar, nomeadamente nunca mais na vida me vou sentir atraído por alguém. E por isso ser um acordo difícil de concretizar e tu saberes isso para ti, é natural que te sintas enciumado em relação à pessoa com quem estás, porque sabes que também é muito difícil que essa pessoa consiga cumpri-lo. Então a minha proposta para ti em relação a este primeiro ponto é tu fazeres um acordo que seja execuível. Pode ser um acordo que não vai muito mais longe do que neste momento eu quero estar só contigo, mas se isso mudar nós vamos conversar. Isso pode querer dizer que eu vou mesmo estar com outra pessoa, pode dizer que não, que eu gostava de pensar um bocado mais sobre a nossa relação e o que é que podemos fazer para eu não querer estar com esta outra pessoa, ou enfim, mas pode ser um acordo que vai só tão longe quanto isto. Mas fazeres um acordo que simplesmente exige que tu reprimas emoções que tu nem sequer sabes que a vida é tão longa e quem é que vai aparecer na tua vida e quem é que pessoa é que tu vais ser no futuro, que pessoa é que a pessoa com quem tu estás vai ser no futuro.
o que é que o mundo, não é? O que é que vai acontecer no mundo, tu não sabes. Então é um bocado impossível tu sequer preveres o que é que vai acontecer na prática, quanto mais com as tuas emoções, porque nós somos seres emocionais e não conseguimos simplesmente apagar partes de nós e fingir que elas não existem. Portanto, a primeira questão que gostava que refletisse sobre este pilar dos ciúmes é esse: que tipo de acordo é que tu fizeste e se esse é mesmo um acordo execuível ou não. O segundo aspecto que eu gostaria que tu refletisses sobre o ciúme é que uma coisa é a emoção que eu sinto, outra coisa é aquilo que eu faço com essa emoção. Ou seja, eu disse há pouco que sou uma codependente em recuperação, mas que por acaso o padrão emocional do ciúme não é um padrão emocional que eu tenho. Eu tenho outros padrões emocionais, mas este não é um deles. Mas efetivamente não te vou dizer que eu nunca senti ciúmes ou que nunca sinto ciúmes. Isso seria mentir, porque, como te disse, sou um ser humano emocional e às vezes acontece achar que aquela miúda do café está a engraçar com o meu namorado ou outra questão qualquer. Mas é natural que eu fique picada, pode acontecer. Mas uma coisa é aquilo que eu senti, outra coisa é o comportamento que eu tenho associado a isso. E se tu sentes este tipo de emoções e por causa disso ages amuando, discutindo, criando conflito, afastando-te ou obrigando a outra pessoa a mudar, obrigando a outra pessoa a comportar-se de forma rígida, sem ser ela própria, não deixar fluir a sua maneira de ser, isso é uma coisa completamente diferente. Portanto, uma coisa é a tua emoção, outra coisa é a maneira como tu ages em relação à tua emoção. Acho que deves perdoar-te um bocadinho, és um ser humano emocional e às vezes nós sentimos coisas feias, é a vida. Às vezes sentimos raiva, às vezes sentimos ódio, às vezes sentimos inveja, às vezes sentimos ciúmes, é a vida. Outra coisa é o que é que tu fazes com essa emoção. E tentar mudar o outro, tentar que o outro faça alguma coisa para tu ficares bem, e isso nunca é um bom caminho. Normalmente é o início do fim de qualquer relação. Portanto, o segundo aspecto que eu gostava que refletisse sobre o ciúme é este. E o terceiro aspecto, o mais importante de todos, é perceber que o ciúme, na verdade, é projeção. Ou seja, o ciúme é uma emoção que surge quando tu projetas de forma bilateral. Ou seja, quando tu projetas no teu companheiro ou companheira e quando tu projetas nesta terceira entidade, pode ser uma pessoa, pode ser o trabalho dela ou dele, pode ser ele ir jogar à bola com os amigos à quinta-feira, pode ser ela usar aqueles vestidos, os XPTOs, enfim. Esta terceira entidade que surge também causa esta projeção. Então tu tens que refletir sobre dois pontos, que é o que é que eu estou a projetar no meu companheiro ou companheira e o que é que eu estou a projetar nesta terceira entidade. E normalmente no teu companheiro ou companheira a projeção do ciúme há de ser qualquer coisa como, por exemplo, ele já não me ama, ele já não me valoriza como de antes, eu já não sou suficiente para ele. Então normalmente a projeção que tu fazes em relação à pessoa com quem tu estás numa relação tem a ver com autoconfiança. Quando tu entras numa relação, tu fazes questão de estar 100%. Super giro, super gira, vestes muito bem, fazes questão de ter uma lingerie que não está rota, enfim, tens alguns cuidados para quando entras numa relação para seres um ser humano espetacular, para conseguires atrair aquela pessoa, conquistá-la, certo? Então às vezes isso com o tempo vai-se desvanecendo e tu vais deixando de cuidar de ti não só fisicamente, mas emocionalmente, intelectualmente, em termos de cultura, enfim, vais deixando de investir em ti como ser humano. E então o que acontece quando tu projetas no teu companheiro que ele já não te ama, se calhar não, a projeção é mesmo isto, é que tu estás a dizer tu já não me amas, mas na verdade o que está a acontecer é que tu já não te amas. Quando eu digo ele já não me ama, na verdade estou a dizer eu já não me amo. Quando eu digo ele não me valoriza, é eu já não me valorizo. Então tens que trabalhar na tua autoconfiança no sentido de tu seres todo o ser humano que tu precisas de ser ou acreditas que precisas de ser, seres mesmo espetacular para saberes, esta pessoa com quem eu estou numa relação sabe aquilo que tem em casa, sabe a pessoa que eu sou e, portanto, eu valorizo-me, eu trato de mim, eu cuido do meu mimo, eu invisto em mim como ser humano e, portanto, eu tenho a certeza absoluta que a pessoa com quem eu estou a ver isso, e se ela não vir, então aí, se eu for mesmo esta pessoa espetacular, aí já é outro tema que podemos deixar para outro vídeo. Portanto, há esta projeção em relação ao teu companheiro. E depois há a projeção em relação à terceira entidade. Então, normalmente, a projeção do ciúme relativa a esta terceira entidade que surge tem a ver com há algo que esta entidade tem que está a atrair o meu companheiro ou companheira. Há algo que está a fazê-lo sentir-se atraído por esta terceira entidade. Então, que característica é essa? O que é que o futebol às quintas-feiras tem que atrai o meu companheiro? O que é que este colega de trabalho tem que está a atrair a minha namorada? O que é que esta entidade tem que eu não tenho ou que eu acho que não tenho
e que às vezes também acho que nunca vou ter e que por isso me sinto ameaçado. Então a reflexão é esta, que é: o que é que tu achas que essa terceira entidade tem? Que característica é essa que está a atrair o teu companheiro ou companheira? E como é que tu a poderias desenvolver em ti? Portanto, esta segunda projeção, na minha opinião, tem mais a ver com alguma preguiça, não é? Porque nós, ela é toda esta rapariga que surgiu e que o meu namorado está atraído, é toda atlética e não sei o quê. Que monstro que ela é! Então, mas ela é atlética, o teu namorado, acho piada a isso. Então, em vez de estares a julgar esta terceira pessoa, a julgar o teu namorado, a sentir-te traída, que tal refletir sobre como é que tu te podes tornar mais assim? Como é que tu podes ser mais atlética, mais gira, mais divertida, mais... enfim, a característica que for que está a atrair o teu companheiro e que tu sentes que poderias desenvolver em ti. Então, estes são os 3 pilares, ou os 3 aspectos fundamentais sobre o ciúme que eu gostava que refletisses. Primeiro, será que o acordo que tu fizeste, verbal ou não verbal, silencioso ou manifestado, é um acordo viável? Segundo aspecto fundamental tem a ver com perceberes que uma coisa é a emoção que eu tenho, outra coisa é agir sobre ela e, portanto, tu és um adulto e podes gerir as tuas emoções e, portanto, não precisas de qualquer coisa que sentes obrigar a outra pessoa a mudar para tu ficares bem. E o terceiro aspecto é este, é perceber: se eu estou a sentir esta emoção, isto é sobre mim. Portanto, se eu sinto ciúme em relação ao meu companheiro, o que é que eu posso fazer para me tornar todo o ser humano que eu preciso ser para continuar a atraí-lo e ele a amar-me? O que é que eu posso fazer para eu amar-me, eu valorizar-me? E em relação à terceira entidade, o que é que esta terceira entidade tem que eu posso desenvolver em mim? Ok? Espero que tenhas gostado. Se achares que alguma destas dicas pode ajudar algum dos amigo teu que esteja assim com uma crise de ciúmes ou que seja um padrão emocional que ele tem que esteja a prejudicá-lo nos últimos tempos, partilha com ele porque pode ser que o ajude. E já sabes que se quiseres saber mais sobre o meu trabalho, podes sempre visitar o meu site em www.joanaareias.com e fazer o download das primeiras páginas do meu livro Tu Consegues e o download do meu e-book Encontrar Amor, em que tenho mais algumas dicas do que é que tu podes e deves fazer numa relação para teres uma relação maravilhosa. Muito obrigada por me ouvir. Vamos ver de onde é que eu gravo o próximo vídeo para ti, onde é que eu hei de estar no mundo. Muito obrigada por me ouvir. Vemo-nos em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau.